CSHG Brasil Shopping, HGBS. Bom, esse é um dos fundos da CSHG, especializado em shopping, assim como o HGRE é especializado em lajes corporativas, o HGLG em logística, esse é especializado em shopping. Um dos maiores fundos da Bolsa, o maior fundo de shoppings, muito diversificado. Ele basicamente opera apenas em shopping center com área bruta locável acima de 15 mil metros quadrados, com área de influência no mínimo 500 mil habitantes, então apenas shoppings mais centrais, shoppings mais importantes. Ele não vai operar em pequenos shoppings, em shoppings de conveniência e coisas parecidas. Em relação a ele sempre foi um fundo muito diversificado. A gente pode ver aqui a composição dele. Tem aqui embaixo. Aqui. Ele investe então em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 shoppings. O que, em relação a um fundo de shoppings, é muita coisa, já que basicamente todos os fundos de shopping da Bolsa são monoimóveis. Agora tem surgido o VISC, que é um pouquinho mais diversificado, mas 8 operações ninguém tem. Só realmente o HGBS. Então ele é um pouco diferente dos demais fundos de shopping por essas características. Inclusive até na diversificação por operadores, ele não depende só, por exemplo, de shoppings que sejam operados pela Sonai Sierra, ou pela Iguatemi, ou pela BR Malls, ou o que seja. Então até mesmo se ele em algum momento, por sabe sei lá que motivo, brigar com um operador, ou algum operador fizer uma besteira muito grande, não vai afetar a operação dele de maneira geral. Então ele vai ter centenas de inquilinos, um fundo que sempre veio crescendo, ele sempre foi muito ativo, fez algumas vendas, mas basicamente só fez compras. Venda mesmo, ele só fez uma lá em 2012, fora isso ele só vem adquirindo a área bruta, ele só vem aumentando o seu tamanho, fazendo emissões de cota. Então, quer dizer, ele começou com 5 mil metros quadrados lá em 2006 e hoje ele já passa de 111 mil metros quadrados, o que é bastante coisa. Ele sempre detém um percentual, ele não detém o controle total do shopping, mas ele mantém uma pegada muito ativa, fazendo visitas frequentes, conversando com os operadores, entendendo o que pode ser melhorado, o que pode ser feito, acompanhando e por aí vai. Ele historicamente sempre demonstrou acompanhamento muito presente. De pontos negativos, 2 pontos a serem acompanhados. Eu não vou dizer nem negativos, vou dizer pontos de atenção. Acho que essa seria a palavra correta. Pontos de atenção. A primeira é a operação dele no Shopping Goiabeiras. O Shopping Goiabeiras, ele hoje, aqui, ele sempre coloca em todos os relatórios, no final do relatório, ele coloca aqui a explicação desse pequeno rolo da operação dele com o Shopping Goiabeiras. Ele entrou de sócio nesse Shopping Goiabeiras através de 4 CRIs que ele comprou, e parte desse CRI já inclusive foi liquidada e o fundo recebeu percentual sobre esse shopping. Então ele é dono de parte desse shopping e ainda tem mais 1 ou 2 CRIs menores que ainda vão se tornar também percentual do shopping para o fundo. Porém, o antigo proprietário do shopping está enrolado num problema de justiça com um antigo credor. Ele deve dinheiro, diz que não deve, o outro diz que deve. Bom, tem um rolo de uma dívida na justiça e que o suposto credor, vez ou outra, entra na justiça e consegue bloquear, consegue penhorar os aluguéis do shopping. Ou seja, durante algum tempinho, o fundo fica sem receber os aluguéis desse shopping, dizendo que a venda foi legal, que a venda do shopping para essa operação dentro do fundo foi legal. É um rolo bem longo
desde lá de dezembro de 2013 que começou essa história, ia, sei lá, acho que umas 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, surge uma nova penhora sobre os imóveis, sobre o imóvel. Até hoje, o fundo conseguiu, em todas as instâncias, demonstrar que ele não tem nada a ver com esse problema, e aí a justiça desbloqueia essa penhora e o fundo continua recebendo. A última, inclusive, o fundo levou 2 dias para poder desbloquear, 2 ou 4 dias, não levou uma semana para poder desbloquear. Mas é sempre algo que pode, daqui a pouco, numa instância qualquer da justiça, dizer que não, que o fundo estava sabendo do rolo, comprou o imóvel sabendo do rolo na justiça, estava enrolado e tudo. Não é uma operação tão significativa na operação do fundo como um todo. A gente pode ver, o Goiabeiras representa 10%, não é dos mais significativos dentro do portfólio, mas é importante que quem vai ser sócio saiba que existe esse rolo. Em todas as instâncias, repito, o fundo conseguiu se desenrolar, mas nunca se sabe. Outro particular, outro ponto importante a ser observado. Durante um bom tempo, o fundo veio distribuindo acima da sua geração de resultado. Ele tinha lucros acumulados de períodos anteriores, lá antes de 2015. Porém, se a gente for vendo aqui, essa barra azul representa o resultado efetivo do fundo a cada trimestre. Nessa linha alaranjada, o quanto o fundo distribuiu. Então, a gente vê aqui distribuindo R$ 13,80. Só que nem todo trimestre o fundo conseguiu gerar esse resultado. O que aconteceu? Esses lucros acumulados foram sendo distribuídos para poder honrar essa distribuição, né? Foi consumindo esse caixa, consumindo esse resultado. Então, até que basicamente em setembro, né, no fechamento do terceiro trimestre de 2017, esse resultado acumulado zerou. E o fundo, então, agora só distribui o que ele efetivamente produzir. Então, naturalmente, houve uma queda. A gente pode ver, ele vinha distribuindo R$ 13,80, depois caiu aqui para R$ 12,40 e agora ele está distribuindo R$ 10,00, R$ 10,30 por mês. Então, essa queda não é uma queda temporária, não é, não, estamos fazendo uma obra grande no imóvel tal. Não, não é isso. Como já aconteceu com o Parque Dom Pedro e coisas parecidas, não. É uma queda, na verdade, é um alinhamento entre o resultado e o rendimento. Porque o que tinha de gordura acumulada que ele veio queimando, queimou toda, acabou. Como já até brincaram na página específica, acabou o milho, acabou a pipoca. Agora o fundo vai distribuir apenas o que ele efetivamente gerou. Quem estava ciente disso não se assustou. Muita gente não estava entendendo, não entendeu isso e ficou em pânico. Por último, terceiro ponto importante, recentemente foi feita uma assembleia onde os cotistas definiram por uma redução bastante agressiva da taxa de gestão, taxa de administração desse fundo. Reduziu para menos da metade. Esse foi um movimento organizado pelo André Freitas, que é cotista do fundo hoje e já foi diretor da Credit Suisse. A Credit Suisse alega que essa redução pode reduzir a capacidade do fundo, a competitividade do fundo, porque não fica mais difícil de acompanhar os imóveis, fazer as viagens, visitar, etc. Em momento nenhum foi falado, mas eventualmente a Credit Suisse pode inclusive desistir do fundo, sair da gestão do fundo e não se sabe quem pode assumir. Repito, em momento nenhum isso foi dito, mas um prestador de serviço ter os honorários dele reduzidos em mais de 50% é um fator que pode gerar, sim, a saída dele. Em momento nenhum foi mencionado, mas a gente precisa acompanhar se essa redução de receitas, essa redução da taxa de gestão não pode reduzir a capacidade do fundo de se manter competitivo, atualizado, próximo das operações. Ou você não pode abrir, talvez, para a entrada de um gestor de menor qualidade, de menor capacidade. Basicamente é isso.